primeira pergunta que a gente fez pro povo foi a seguinte: tu achas que tomar vinho na noite anterior de uma corrida de rua pode prejudicar o desempenho de um atleta? E aí, 69% dos respondentes disseram que não, que eles acham que tomar um vinhozinho antes da prova é de boas. Como é que é? Dá para tomar um vinhozinho antes da prova? Bom, sim e não. Digamos assim, como tudo na vida, depende de cada caso, né? No meu caso, que eu posso falar, e de algumas outras pessoas que eu conheço, que estão acostumadas há muito tempo a tomar bebida alcoólica, não vai prejudicar se a pessoa tomar uma taça de vinho. Se ela passar do ponto, obviamente, tomar um trago um dia antes da prova, ela vai desidratar e vai prejudicar o desempenho dela. Uma pessoa que não toma com frequência bebida alcoólica, né? O vinho ele tem uma graduação grande. É diferente de tomar meia garrafa de vinho e uma long neck, e uma cerveja, 2, tá? Tem uma medida, cada um tem que se conhecer e saber de si. Então, pode prejudicar para quem não está acostumado. Para quem está acostumado, que é o meu caso, eu acho que não faz a mínima diferença, porque eu não vou acordar de ressaca, eu vou conseguir relaxar, porque o álcool é um ansiolítico natural. Então, quando tu toma álcool, tu baixa a rotação, consegue dormir. Eu prefiro manter sempre a minha rotina antes de uma prova do que sair inventando. Então, um time que está ganhando não se mexe. Né? No meu caso, se eu faço isso e eu não tenho nenhum malefício, não sinto, já fiquei de lá, não vou beber nada. Não teve alteração nenhuma, mais de uma vez. Mas só toma um vinhozinho e tal, né? Dependendo da medida. Já fiz prova, passando um pouco do ponto, uma wine run que eu fiz em dupla uma vez. A gente tomou vinho demais. Acordei assim de ressaca e a gente foi lá e deu tudo certo, mas é um risco, entendeu? Eu arrisquei, poderia, né, ter colocado o título, né, no caso, a vitória, poderia ter perdido essa prova em função disso. Na hora de largar eu fiquei receosa, eu disse, então assim, tem que cuidar muito, é muito de cada pessoa. Se formos para o mundo perfeito, seria interessante que a pessoa não bebesse álcool, não comesse doce, não comesse não sei o quê. Então, vamos começar com uma série de restrições do mundo real, digamos assim. Sou uma atleta amadora, né? Eu não tenho compromisso de desempenho com nenhuma marca, não tenho nenhuma cobrança, a não ser minha mesmo sobre o meu desempenho. Então, por que eu vou deixar de aproveitar, acho que aquele balanço da vida, né? Se não existe uma compensação porque é muito esforço, né? Tudo que eu ganhei até hoje foi com base em treino, né? Eu nunca atalhei prova, nunca fiz nada que não né? Então, assim, são coisas que eu cheguei onde eu cheguei fazendo tudo que eu fiz. Mas se tu não tivesse bebido, se tu não tiver... mas aí não ia ser eu. Daí até porque tem um fator psicológico que entra dentro que nós estamos falando, né? Quando a gente sai para uma prova com uma leveza, que a gente está tranquilo, não está com aquela cobrança, botando todas as fichas naquilo, eu acho que acaba tendo um resultado positivo no final, porque o fator psicológico na corrida, principalmente em longas distâncias, que é o meu caso, é muito importante. É muito importante. Agora, no pós-prova, aí já é eu já tenho uma outra opinião. Um dos fatores que eu acho que são muito, muito cruciais na gestão de álcool antes da prova é realmente a quantidade, porque o álcool desidrata. Então, uma pessoa que vai para uma prova desidratada, ela... todo mundo sabe, né, do efeito da desidratação, né? Então, a água, por mais que tu tome, quando a pessoa está desidratada, não tem jeito, né? A absorção, não adianta tu tomar um monte de água de uma vez só, tu não vai te hidratar, né? Desidratação acaba com a prova, né? Então, eu acho que é por isso que eu me seguro para beber só um pouquinho antes da prova, me alimentar bem, e muito importante é ter uma noite de sono reparadora. Isso aí é uma coisa essencial, né? Eu não estou dizendo que eu vou ficar bebendo até as 3 da manhã e acordar às 6 para correr, não. Vou tomar o vinhozinho às 9, 10 da noite. Olha, né, eu vou largar às 6, né? Olha quantas horas, e bastante água, vou me alimentar, vou comer legal, né? Olha, eu sinceramente não tenho motivos para deixar de fazer isso se não me afeta em absolutamente nada, né? Não vejo na prática no meu organismo uma diferença.
porque eu estou acostumada, também tem isso. Uma pessoa que nunca bebe, se ela beber uma taça de vinho, ela pode ficar... Às vezes, tem inclusive, menos do que uma taça de vinho, né? Para quem não está acostumado. E isso está nas recomendações do American College. Sim. No sentido de que, se tu não está acostumado, não faça. Porque tu não sabe o que esperar da tua performance. Então, essa questão do autoconhecimento que tu citas é muito importante. A gente perguntou pro povo, né? Se o povo achava, né? Ingerir a bebida alcoólica logo depois de uma prova de corrida pode prejudicar a recuperação do atleta? 63% das pessoas que responderam entenderam que sim. A questão da festa depois da prova e etc. Aí também depende, tá? Assim, eu costumo não ingerir álcool após provas mais extenuantes. Se eu for correr 10 quilômetros, não vai? Tá? Agora, 21, 42, ultramaratona, primeiro se alimenta, primeiro, né, se hidrata. Uma corrida, por exemplo, que nem a Wine Run. O cara ganhou uma pulseirinha, entra lá, tem espumante liberado, uma festa, aquela coisa. Né? Tu acha que porque é de graça, não sei o que, eu não quero saber daquilo depois, porque é uma prova de subida, uma prova que tu faz esforço, e aí ingerir álcool, eu nem consigo, nem entra, né? Então eu tenho que parar, tomar um banho, relaxar, depois, mais tarde, que eu vou tomar alguma coisa junto com a comida, porque eu acho que daí sim interfere bastante na recuperação, tá? Na recuperação muscular. Isso aí é bem, olha, eu vejo na prática que isso interfere bastante. Então, a ingestão de álcool após a prova, eu acho que ela tem que ser bem moderada. Claro, depois de uma prova, assim, para quem, no meu caso, tô acostumada a maiores distâncias. Então, se eu corro 10 quilômetros lá, sei lá, eu decido na hora se eu bebo ou não bebo, se eu tô afim ou não tô afim, porque eu não fico com essa sensação de que eu estou fazendo mal para o meu organismo ao ingerir uma bebida alcoólica logo após o término da atividade. Mas correr uma maratona, sair tomando... tem gente que, a primeira coisa que faz é abrir uma latinha de cerveja e tomar... Eu não sei como é que consegue. Uma coisa para mim nem entra e eu acho que não combina. Não combina porque o teu corpo, ele já entrou Sabe que tem alguns estudos que falam que após uma maratona, a pessoa fica com insuficiência renal por 48 horas. Isso afeta os rins, né? Então, a gente tem coisas que acontecem internamente, que não são coisas visíveis, musculares, que a gente não consegue perceber, mas afeta, dá um abalo na imunidade, né? Então, a bebida alcoólica, junto com tudo isso, ela é uma tragédia. Eu acho que, né, a pessoa já está desidratada, tanto que já vi gente após prova que urina sangue, que não faz xixi, porque não se hidratam corretamente, né? Então, a hidratação, ela é um calcanhar de Aquiles nos corredores. Muitos não sabem se hidratar, se hidratam muito mal, e se juntar isso com a bebida alcoólica, é uma devastação pro organismo, né? Faz muito mal. Então, as pessoas que se conhecem, que se hidratam legal, que é o meu caso, eu me hidrato bastante, eu tomo bastante água. E isso aí, eu acho que tem bastante a ver com o estabelecimento de uma harmonia, o funcionamento do organismo da pessoa em geral, né? O que tu tá dizendo, Dani, fecha muito com a literatura, porque a literatura sugere que pós-prova tem toda uma questão de descompensação do mecanismo das citoquinas e das prostaglandinas. Tem uma questão, a desidratação é básica, né? O que tu falou tá de acordo. E tem uma questão na recuperação da necessidade da reposição do glicogênio. Exato. E a bebida alcoólica, ela interfere na capacidade de estocagem de glicogênio. Então, ingesta de bebida alcoólica no pós-prova, ela pode atrapalhar muito a recuperação do atleta. Exato. E aí, a gente não está falando nem da questão de grande quantidade, né? A gente está falando de um processo, bem como tu falou, né? Principalmente nessas provas muito extenuantes, que já expõe o atleta a uma série de alterações fisiológicas que elas não são perceptíveis muitas vezes, elas estão acontecendo lá dentro do teu corpo e tu tá cansado, mas tu não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Então... exatamente. A pessoa, por si só, assim, a corrida, a sensação que eu tenho é de uma ressaca sem álcool, depois de fazer uma prova de uma maratona e de uma outra maratona. Então, para te ver como o corpo, quando a pessoa o autoconhecimento, né, isso que eu acho muito importante.
quando a gente ouve os sinais do corpo, eu acho que a corrida ela ajuda muito nisso. Como eu me conheço muito e eu ouço os sinais do meu corpo, eu noto que ele não está afim de colocar algo para dentro. Eu não consigo, né? Porque é algo que eu paro e penso, que nem aquela coisa, às vezes a gente não diz, eu tô afim de comer tal coisa. Eu ouço muito, eu preciso comer uma carne, porque tem pessoas que precisam, ou parece que tem uma mensagem que não é uma viagem, né? A pessoa se conhece, ela tá chamando aquilo, né? Quando a pessoa se ouve o corpo, sabe os sinais, ela, eu não vou porque é aquele pressentimento, aquela coisa que isso não é legal, né? E daí tu não vai. Acho que a corrida, imagina quantas horas / treino que a véia aqui não tem nas costas, né? Daí tu começa, tu já passou de tudo, né? E acho que aquela coisa do erro e acerto, né? E ver também como é que as pessoas se comportam, a gente não é muito diferente, né? Um do outro, apesar de um ter um desempenho melhor, mas o funcionamento do organismo, ele né? A gente vem de fábrica mais ou menos com as mesmas peças, né?